Irmão traiçoeiro contrata detetive para me destruir. Mas o que ele revela é chocante. O dia amanheceu nublado em Praia Azul. Uma cidade litorânea banhada por ondas te sussurravam segredos. Clara estava em sua mesa, o coração acelerando enquanto os dedos dançavam sobre o teclado. Seu novo romance policial, que prometia ser o melhor de todos, já consumia sua mente. Mas algo a perturbava. O telefone tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era firme, quase fria. Precisamos conversar. Sobre Rafael. O coração de Clara disparou. Rafael, seu irmão mais novo, sempre fora uma sombra em sua vida. O ciúme parecia ter se transformado em um monstro. E agora? Ela estava prestes a descobrir a extensão do que ele era capaz. E a invejava. Isso era evidente. Mas contratar um detetive? Clara sentiu um nó na garganta. Eu sou a vilã da história dele? Lucas, o detetive, parecia um personagem de seus livros. Alto, com um olhar penetrante que parecia decifrar tudo. Ele veio até sua casa à beira-mar, onde o aroma do mar se misturava à brisa tensa. Preciso entender sua vida, Clara. Rafael está decidindo o que expor e o que esconder. O que ele não sabia era que cada palavra dele era um cutucão em suas feridas. Rafael sempre tinha sido o sonho inacabado da família, e Clara a estrela. Nas lembranças de infância, brincadeiras se misturavam a competições. Mas quem poderia imaginar que aqueles jogos se tornariam uma guerra de destruição? O detetive sutilmente começou a juntar as peças, suas perguntas cortando o ar como facas afiadas. E aquele dia na festa de aniversário? Você não mencionou a discussão com seu pai. Clara sentiu o rosto esquentar. Ele estava indo longe demais. Ela se lembrou da gritaria, das mágoas nunca curadas. Um passado sombrio, enterrado sob sorrisos e promessas quebradas. O retrato de família quebrado em pedaços, e Lucas parecia a única pessoa disposta a expor tudo isso à luz. Não me faça reviver isso, Clara implorou, mas a verdade era que ela precisava daquele confronto. Em meio ao frágil equilíbrio entre repulsa e atração, Clara começou a ver Lucas como algo mais do que apenas um investigador. Ele era, na verdade, a única pessoa que a ouvia. E ela, por sua vez, jamais desconfiou que o que ele encontraria poderia afetá-los os dois de maneira tão profunda. Com cada nova revelação, as tensões aumentavam. O odor de traição pairava no ar. Clara percebeu que Rafael não era o único que guardava segredos. Mas a cada falso passo dado, o verdadeiro alvo da traição se apresentava, e Clara se viu encurralada entre o amor fraternal e a necessidade de proteger sua própria vida. Quem estava realmente traindo a confiança de? Quem? O que fazer quando o inimigo mais próximo também é a pessoa que você ama? E ali, na sala iluminada pela luz fraca do entardecer, Clara enfrentou a verdade. Ela não só lutava para restaurar sua reputação, mas também para recuperar a liberdade perdida em uma teia de mentiras que ameaçava a todos. O futuro parecia incerto, e enquanto as sombras cresciam, Clara sabia que precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O entardecer se aproximava e a tensão na sala de Clara era palpável. Lucas, o detetive, tinha chamado sua atenção com perguntas incisivas, mas agora ela se sentia perdida. Rafael, seu irmão, parecia se esconder em um abismo de ciúmes. E enquanto Clara se perguntava quem estava realmente fazendo o jogo sujo, a porta da frente se abriu de repente. Clara!
A voz de Rafael ecoou pelo corredor, cheia de desespero. Os olhos dele estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Clara se ergueu, o coração disparando. O que ele estava fazendo ali? Tá tudo bem? Ela tentou transmitir calma, mas a ansiedade crescia como uma tempestade prestes a estourar. Rafael não respondeu. Em vez disso, ele avançou para a sala e parou, olhando diretamente para Lucas, que estava ali, observando a cena com uma expressão neutra. O olhar de Lucas alternava entre seus rostos, como se estivesse montando um quebra-cabeça. O que você está fazendo aqui? Rafael disparou, sua voz mais grave. Agora, a hostilidade pairava no ar. Estou ajudando sua irmã a descobrir a verdade sobre você, Lucas respondeu direto. Clara já percebeu que a situação estava prestes a sair do controle. A tensão era como um fio prestes a se romper. Na verdade, Lucas, não precisa. Clara começou, mas Rafael a interrompeu. O que você quer dizer com descobrir a verdade? Que história você está contando para ela? Lucas abriu a boca para falar, mas antes que qualquer coisa fosse dita, um barulho estrondoso fez o coração de Clara gelar, o som de algo pesado caindo. Segundos depois, a luz à sua volta piscou e, de repente, tudo ficou em penumbra. As sombras tomaram conta, intensificando o suspense. Clara, fica aqui! Rafael a puxou instintivamente, enquanto a escuridão envolvia tudo. A sala estava em caos e Clara ouviu um grito. Não era de Lucas nem de Rafael. Era uma voz feminina, conhecida. A voz de sua mãe. Mãe? Clara chamou, a voz tremendo. Ela não estava ali. O que estava acontecendo? Outro grito explodiu contra as paredes da casa, mais próximo agora. Clara sentiu as mãos de Rafael apertarem sua cintura, mas a confusão era imensa. Finalmente, as luzes retornaram, mas a cena diante deles congelou. O corpo de sua mãe estava no chão, imóvel, com uma expressão de horror cravada no rosto. Ao lado dela, um bilhete. Ninguém se movia. Um instante se arrastou. O ar era denso, pesado, quase insuportável. O que era aquele bilhete? Rafael já estava se movendo, mas Clara estava paralisada. Uma onda de dor atravessou seu peito. Isso não pode ser verdade, ela murmurou. Lucas se aproximou, sua expressão mudando de impessoal para o terror genuíno. Clara, precisamos chamar a polícia. Mas Clara sentia como se tudo girasse ao seu redor. Enquanto isso, Rafael ajoelhou ao lado da mãe, sua voz embargada. Não pode ser. Não, mãe. Clara então se lembrou do bilhete. O que ele dizia? E o que estava acontecendo realmente? A verdade ficou como uma sombra, tecida por segredos, mais sombrios do que ela poderia imaginar. A traição, o ciúme, a ambição, tudo isso parecia mesclado em uma nova trama de horror. No meio daquele desespero, Clara percebeu que algo maior estava em jogo. Olhando para seu irmão, sua mente girava. Será que Rafael tinha alguma relação com tudo isso? O quão longe ele estava disposto a ir? E Lucas, o que ele realmente sabia? O peso do que havia acontecido tomava conta dela. O futuro parecia se desfazer em fragmentos. E enquanto a sirene da polícia soava ao longe, Clara sabia que nada seria como antes. As luzes da cidade refletiam os tons de um novo pesadelo. O verdadeiro jogo começara, e as linhas entre amor e o ódio eram mais tênues do que ela jamais poderia imaginar. O silêncio na sala era ensurdecedor, e Clara sentiu como se o mundo estivesse paralisado. A imagem de sua mãe caída no chão era um pesadelo contra o qual não havia como lutar. Rafael a segurava com força, os olhos cheios de desespero, e Lucas tinha um semblante sombrio que só aumentava o medo no ar. Clara se forçou a respirar, tentando entender o que acontecia. Precisamos chamar a polícia, insistiu Lucas, já pegando o celular, mas Clara só conseguia olhar para o corpo da mãe, para a expressão congelada de horror. O bilhete ao lado dela parecia pulsar com uma vida própria. O que está escrito ali? Rafael perguntou, a voz quase um sussurro, sua expressão de pânico se transformando em algo mais intenso. Tinha um brilho furtivo nos olhos, como se alguma coisa estivesse acordando dentro dele. Ela não sabia se deveria se aproximar.
Eu não consigo ver. Mais uma vez, o peso da dúvida a atingiu. O que havia naquele bilhete? Por que sua mãe estava ali, imóvel? Lucas se afastou um pouco, sem saber como lidar com o cenário. Clara, por favor, olhe. É importante. Ele parecia seguro, mas Clara notava uma ansiedade crescente em seus movimentos. Com um esforço, ela se arrastou até o bilhete, as mãos tremendo, o coração disparado. Quando finalmente leu, as palavras queimavam em sua mente. Vocês nunca foram meus filhos. Fui obrigada a fazer o que fiz. Desculpem-me. Era uma confissão devastadora. E o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. Rafael a encarou. O que você leu? O tom de sua voz se tornara sombrio, quase ameaçador. Havia algo de insano em seus olhos agora. O que foi que a mamãe escreveu? Clara, assustada, respondeu. Ela disse que vocês não eram filhos dela. As palavras escaparam de seus lábios, brotando como um grito abafado. O ar ao redor ficou pesado, cada segundo se arrastando. Rafael paralisou, o rosto pálido, uma sombra de compreensão cruzando seu olhar. Como assim? Isso não pode ser verdade. Seu olhar se desviou, e Clara notou uma fraqueza momentânea, como se algo dentro dele estivesse ruindo. Mas antes que ela pudesse reagir, Rafael se lançou para o corpo da mãe, desespero transformado em raiva. Você fez isso com a gente! Ele gritou em um ataque de emoções confusas. Viu? É por sua culpa que tudo isso está acontecendo. Lucas, percebendo a intensidade da situação, avançou. Rafael, se acalma. Não é hora de brigar. Precisamos de um plano. Clara viu Lucas se aproximar e se lembrou de como ele, até pouco tempo atrás, parecia ser alguém de confiança. Mas e se ele também estivesse envolvido? A ideia se infiltra em sua mente, como um veneno. E então, algo brilhou sob a luz pisante da sala. Era um colar com um pingente, caído ao lado do corpo de sua mãe. Clara se agachou, a mão estendida, mas Rafael a bloqueou. Não toca isso! Você não tem ideia do que pode ser. É só um colar, Rafael. Clara respondeu, a voz tremendo, mas para sua surpresa, uma onda de raiva a atravessou. Como ele pôde a tratar dessa maneira? Você não quer saber a verdade? Não vamos ficar presos a essas mentiras. Rafael parecia lutando internamente, as emoções atravessando seu rosto. Rafael, por favor, Clara implorou, mas ele apenas afastou o olhar, como se estivesse se perdendo em um abismo. Lucas colocou a mão no ombro de Rafael, mas ele se afastou bruscamente. Você não entende, Lucas. Isso é maior do que todos nós. Toda a nossa vida é uma mentira. O grito de Rafael ecoou pela sala, fazendo Clara ter certeza de que aquilo não era apenas desespero, era uma revelação. Ela olhou para Lucas, que agora indagava com um olhar cheio de perguntas. Então, naquele momento, tudo fez sentido de uma forma distorcida. Clara correu até o colar. Pegou e desabou em lágrimas. Se você não quer saber a verdade, então eu mesmo irei descobri-la. E assim, enquanto os ecos da confusão reverberavam ao seu redor, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e que cada palavra de sua mãe poderia desenterrar mistérios que dariam uma nova dimensão ao que sempre soubera. Será que ela poderia lidar com isso? A sirene da polícia se aproximava, mas as verdadeiras respostas ainda estavam longe de serem reveladas. Clara agarrou o colar, a luz fraca refletindo a prata brilhante. O tempo parecia parar enquanto as palavras do bilhete ecoavam em sua mente. Vocês nunca foram meus filhos. Ela mal podia acreditar. Rafael já estava em um estado de desespero, os olhos se arregalando, expectantes, mas a tensão no ar era palpável. Algo profundamente errado pairava entre eles. Rafael se aproximou, a expressão de horror se transformando em um foco de raiva. O que isso significa, Clara? O que você leu? A voz dele era fria, cada sílaba carregada de um peso que deixava o coração dela mais apertado. Antes que ela pudesse responder, um estrondo seguiu-se de um grito ensurdecedor. A porta da sala se escancarou e uma figura alta entrou,
agitada. Era o pai deles, Paulo, com os olhos brilhando de uma frenética ansiedade. Ele parecia prestes a desmoronar, mas a verdadeira razão pelo seu desespero só se revelaria em segundos. O que vocês fizeram? O que está acontecendo aqui? A voz dele tremia. Havia pânico em sua expressão. Pai, você precisa ver isso! Rafael gritou, apontando para o corpo de sua mãe. Mas Paulo não olhou, seu olhar fixo em Clara, como se ele fosse a chave de tudo. A mãe tá morta, não é? Não pode ser. Seu rosto empalideceu ainda mais. Como você sabe disso? Clara perguntou, a preocupação engolindo-a. Tudo parecia um pesadelo. Um súbito silêncio tomou conta da sala. A cada segundo que passava, a tensão crescia. Um nó se formando na garganta de Clara. O passado parecia colidir com o presente de uma só vez. De repente, Paulo começou a vasculhar a mesa à sua frente, mexendo em papéis como se buscasse uma explicação. E então, ele encontrou uma folha rasgada. Era uma foto antiga, muito antiga. Clara viu a imagem e uma onda de choque a atingiu. Era um retrato de uma mulher que não reconheceu imediatamente, mas havia algo familiar em seus olhos. Não é possível, murmurou, o coração disparando. Você tá tentando esconder isso de nós! Rafael fez, a voz tremendo com a revelação. A senhora na foto, ela é igual à nossa mãe. Não, isso não é o que parece, Paulo gritou, quase em desespero. Ela não era quem vocês pensavam. A verdade é muito maior. As palavras dele soavam como uma bomba prestes a estourar. Havia coisas que Clara nunca imaginara. Então, o que você está nos dizendo? Clara exigiu, o medo, tomando conta dela. Que nós não somos filhos dela? Que tudo isso é mentira? O peso da revelação pairava no ar. Não podemos ficar aqui. Lucas, que permanecia em um canto, finalmente falou, o que o fez parecer ainda mais deslocado. Precisamos sair. Não é seguro. Mas Clara sentiu que a escalada da situação estava mesmo longe de terminar. Como um misto de emoções a invadia, tudo aconteceu de uma vez. Rafael avançou em direção ao pai. O seu desespero agora uma fronteira entre amor e raiva. Pelo amor de Deus, nos diga a verdade. Ele estava à beira de um colapso, a loucura no olhar. E lá estava a verdade, à beira o impacto devastador. Quem era aquela mulher? Que mistérios você escondeu? Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Uma parte dela estava a ponto de desmoronar e a outra clamava por uma explicação. Mas antes que Paulo pudesse abrir a boca, um outro grito cortou o silêncio. Dessa vez, não era deles. Era uma voz familiar. Um eco de um passado que parecia ter voltado para atormentá-los. Por que vocês estão fazendo isso? A figura que se esgueirou pela porta era a avó deles. A matriarca que havia desaparecido há anos e que carregava um segredo que poderia mudar tudo. Vovó? Clara não podia acreditar. A sala ficou em um silêncio sepulcral, os corações batendo em uníssono. O que seria revelado agora poderia terminar com tudo o que eles conheciam. E assim, com uma reviravolta inesperada em pleno andamento, Clara se viu diante de uma verdade que poderia redefinir todo o seu passado e futuro. Ela se perguntou, quem era ela realmente? O que todo aquele emaranhado de mentiras significava? A sirene da polícia ainda ecoava na distância, enquanto a verdadeira tempestade estava prestes a começar, deixando Clara na beira do abismo, prestes a descobrir as consequências de uma vida de segredos. Vovó? O choque na voz de Clara ecoou pela sala como um grito de um pesado pesadelo. A figura estava lá, na porta, parecendo uma sombra do passado, quase esquecida. A avó deles, Dona Helena, estava bem diante deles, com um olhar indignado e uma expressão que misturava dor e raiva. Por que vocês despertaram isso?
A voz dela, embora envelhecida, era potente, como o som de um trovão que se aproximava. Eu avisei para manterem-se afastados. O tempo parou por um instante, enquanto todos digeriam a presença inesperada da avó. Clara olhou para Rafael e Paulo, ambos paralisados. A tensão começando a se transformar em um pânico palpável. Lucas, por outro lado, tentava permanecer neutro, mas a preocupação estava evidente em seu semblante. Dona Helena, Clara sussurrou, os olhos marejados. Que você está fazendo aqui? Eu vim. Eu precisava proteger. Vocês. As palavras dela eram uma mistura de urgência e desespero. Vocês não sabem o que estão prestes a descobrir. Você sabia sobre tudo isso? Rafael disparou, a raiva fazendo sua voz tremer. Sabia que nossa mãe, que ela não era nossa mãe? Não é tão simples, Rafael. Dona Helena se adiantou, do tom de frustração mais alto agora. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A vida de todos nós está em perigo. Ela estava ofegante, mas sua voz ainda ressoava com a autoridade. A verdade que vocês estão buscando. De repente, um ruído estrondoso ecoou à distância, como se algo estivesse desabando. Clara quase pulou. Que barulho foi aquele? O chão premiu levemente sob seus pés. Precisamos sair, agora! Lucas gritou, a urgência em seu tom impositiva. Ele começou a avançar em direção à porta, mas a avó balançou a cabeça. Não! Se vocês saírem agora, podem perder a única chance de descobrir a verdade. Há algo mais. A voz dela se calou de repente, como se estivesse sendo sufocada. O olhar que ela lançou a Paulo fez o coração de Clara disparar. Você precisa ser honesto com eles. Paulo respirou profundamente, suas mãos tremendo. Ele parecia uma tempestade em meio a um furacão. O que mais precisamos saber, mãe? A verdade é um fardo que não podemos carregar mais. Antes que Dona Helena pudesse responder, o luminoso e intenso som de sirenes da polícia cortou o ar. Como se isso não bastasse, a casa inteira pareceu estalar e o chão começou a rachar sob os pés deles. Uma onda estranha percorreu a sala, a sensação de estar se afundando. Vai desabar! Vamos! Lucas voltou a gritar, mas deixou Clara atordoada e perdida entre suas emoções. Dona Helena deu um passo à frente, como se estivesse disposta a enfrentar a situação. Não! A verdade precisa ser revelada, antes que tudo acabe. Enquanto as paredes tremiam, Clara foi tomada por uma ideia aterrorizante. O que a avó sabia? E a verdade que tanto buscavam, que preço tinha? O agito a porta aumentou, e Clara percebeu que a polícia não viria para salvá-los, mas para prender todos. Clara, o que você está pensando? Rafael parecia perceber a mudança no ar. Você não está pensando em fazer nada fora da lei, está? Com um esforço intenso, Clara olhou para o colar que ainda segurava nas mãos. Precisamos descobrir o que está acontecendo, mesmo que isso signifique arriscar tudo. Se a verdade é o que a mãe queria evitar, então talvez seja a nossa única chance de sermos livres. Mas quem estava realmente a salvo ali? O dilúvio de perguntas a invadiu. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas sua revelação poderia arruinar não apenas as relações entre eles, mas a própria família. Enquanto o teto começava a desmoronar e a luz da sala piscava, Clara se deu conta de que tudo podia mudar a qualquer segundo. O que a avó escondia? O que realmente significavam aqueles laços familiares? Ninguém estava livre, mas todos estavam prestes a descobrir o que isso realmente significava. E enquanto tudo desabava, Clara sabia que a única certeza que tinha era que a revelação da verdade viria com um preço muito caro. O teto continuava a rachar, e Clara sentia que tudo ao seu redor estava desmoronando. O tempo parecia parar enquanto Dona Helena, a avó, encarava cada um deles com um misto de desespero e determinação. A verdade precisa ser revelada, antes que tudo acabe, ela repetia. O mundo que Clara conhecia começava a se desintegrar. Mas qual verdade? Rafael gritou, completamente fora de si. Que mentira é essa que você está escondendo?
O desespero dele reverberava no ambiente, e então algo no olhar da avó se alterou. Clara viu um lampejo de culpa. Ela hesitou por um momento. "O que você sabe?" As palavras escaparam de sua boca. Mais um pedido do que uma afirmação. Dona Helena respirou fundo, uma lágrima escorrendo por seu rosto enrugado. "Vocês não são apenas filhos dela." O silêncio foi tão pesado que Clara quase podia ouvi-lo. Um retumbante estrondo veio de fora e uma luz intensa atravessou a sala. Lucas avançou em direção à porta, mas Clara o segurou. "Não, espera! O que você quer dizer com isso?" Se eu dissesse que a sua mãe não era quem vocês pensavam, que ela não era nem mesmo a sua verdadeira mãe?" As palavras de Dona Helena cortaram o ar como uma faca. Um golpe direto. O coração de Clara disparou, as pernas fraquejando. "Como assim?" Rafael tentou processar a informação, mas sua voz era quase um sussurro. "Nós sabemos quem ela é." "Não, apenas acham que sabem. Ela não teve escolha." As lágrimas da avó escorriam mais intensamente agora. "Os segredos que guardamos são mais profundos do que vocês imaginam." E então, o tempo pareceu congelar. "O que você quer dizer com isso?" O pânico cresceu como uma tempestade a se formar. O que mais poderia existir sob aquela camada de mentiras? "Calma, eu sempre queria contar, mas era perigoso", disse Dona Helena, a voz agora trêmula. "A sua mãe fugiu da verdade, fugiu de tudo. Aquela mulher não é sua mãe biológica. Ela adotou vocês para escapar de um passado que a consumia." "Então, quem somos nós?" Clara perguntou, a confusão tomando conta dela. Toda a sua vida parecia se desfazer. Cada pedaço de identidade despedaçado. Vocês têm um irmão mais velho", a avó disse. O olhar fixo. "Um irmão que a sua mãe deixou para trás." O chão pareceu tremer novamente, mas não era o derruir da casa. Era um tremor de horror que atravessou o corpo de Clara. Todos os livros, todas as histórias que conhecia, não eram nada diante daquela revelação. "Um irmão? Onde ele está?" Clara exclamou, a mente acelerando. O que mais não tinha sido contado? O que isso significava para ela e Rafael? Dona Helena hesitou, olhando para o chão, enquanto ela murmurava. "Ele vive aqui perto." Mas a sua mãe temia por sua vida. Ele foi tirado dela. Um segredo que a manteve presa por todos esses anos. Os olhos de Rafael se ampliaram e uma luz de esperança e medo brilharam. "Podemos encontrá-lo? Precisamos entender." A urgência em sua voz é apalpável. Antes que Dona Helena pudesse responder, um novo estrondo veio de fora. As paredes começaram a ruir e a casa inteira parecia abalar. Era como se tudo estivesse colapsando de repente. A sirene da polícia estava agora a poucos passos. O tempo se esgotava. "Vamos, temos que sair agora!" Lucas gritou, mas Clara não conseguia se mover. A nova verdade a paralisou. O irmão perdido, uma história enterrada. "Clara!" Rafael a puxou, e por um segundo ela conseguiu se concentrar em suas emoções. O que significava tudo isso? Enquanto a casa desmoronava, ao redor deles, um pensamento ressoou em sua mente. Se a verdade era tão aterradora, o que mais podiam descobrir? "Precisamos dele", Clara finalmente disse. E um choque percorreu o olhar de todos. Enquanto a avó se preparava para falar, um novo estrondo fez a estrutura tremer ainda mais, e as luzes piscaram novamente, deixando-os no escuro. Nesse momento de caos, Clara entendeu que aquela não era apenas uma luta por sobrevivência, mas uma corrida contra o tempo para restaurar o que nunca souberam que perderam. Ou seria mais do que às vezes as memórias podem suportar. O pânico estava se desdobrando para um novo nível. O futuro deles estava em jogo e a busca pela verdade estava prestes a se aprofundar, e muito rapidamente, como uma escuridão engolindo a luz. O que mais poderia ser revelado? E se o irmão que tanto buscavam estivesse mais perto do que imaginavam? O teto continuava a rachar, e Clara sentia que tudo ao seu redor estava desmoronando. O tempo parecia parar enquanto Dona Helena, a avó, encarava cada um deles com um misto de desespero e determinação. A verdade precisa ser revelada.
Antes que tudo acabe. Ela repetia, sua voz quase uma súplica. O mundo que Clara conhecia começava a se desintegrar. Mas qual verdade? Rafael gritou, o desespero saltando em sua voz. Que mentira é essa que você está escondendo? O olhar de todos para Dona Helena era de expectativa e medo. E então, algo no olhar da avó se alterou. Clara viu um lampejo de culpa. O que você sabe? As palavras escaparam de sua boca, mais um pedido do que uma afirmação. Dona Helena respirou fundo, as mãos tremendo. Vocês não são apenas filhos dela. A sala parecia esvaziar. Um eco do impacto de suas palavras. O silêncio pesado havia se transformado em um grito ensurdecedor, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. Clara sentia que a força daquela revelação poderia desmoronar não só a casa, mas todos os pilares da sua vida. Como assim? Rafael tentou processar. Nós sabemos quem ela é. Não! Apenas acham que sabem. Ela não teve escolha. As lágrimas da avó escorriam com mais intensidade agora. A sua mãe fugiu da verdade, fugiu de tudo. Aquela mulher não é sua mãe biológica. Ela adotou vocês para escapar de um passado que a consumia. Clara se sentiu tonta, como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. Um irmão? Onde ele estava? A mente dela girava. Quem eles realmente eram? Paulo, o pai, finalmente rompeu seu silêncio. Não é hora para isso, mãe. Precisamos sair daqui. A expressão dele era uma mistura de pânico e desespero. Pai, quem era essa mulher? Clara exigiu, o medo transparecendo em sua alma. Voz. Dona Helena hesitou olhando para o chão, como se a resposta fosse um peso insuportável. Ele está em perigo. O irmão de vocês, meu neto, está envolvido em algo muito maior do que podem imaginar. Um estrondo mais forte começou a ecoar pela casa, as paredes vibrando. Clara viu a luz piscar. Vamos, precisamos ir. Lucas agarrou Clara e a puxou para a porta, mas suas pernas estavam pesadas. A verdade era como um veneno em suas veias. Vocês precisam saber. Dona Helena começou de novo, desesperada, mas o som de algo caindo interrompeu a voz dela, e o teto começou a rachar. Clara viu as paredes tremendo e entendeu o que era. Agora ou nunca? Então as luzes se apagaram. A escuridão gritou. Clara ouviu um grito vindo de algum lugar profundo dentro da casa. Um eco de dor que cortou seu coração. Era como se alguém estivesse chamando. Clara! A voz era familiar, mas não fazia sentido. Com um movimento brusco, ela acendeu seu celular e o usou como uma lanterna. A luz fraca revelou o rosto apavorado de Rafael. Foi ele! Ele gritou, a voz ressonando nas paredes. Não pode ser! Você não pode estar aqui! É impossível! Ela seguiu o olhar dele e viu uma silhueta familiar. Seu coração disparou. A figura estava ali, parada na penumbra. Um jovem, com olhos que ela conhecia. Era seu irmão. O irmão que nunca soube que tinha. Vocês não deviam saber disso, ele disse, e a voz dele era um eco distante. Mas quem é você? Clara perguntou, o nó em sua garganta quase insuportável. A tensão na sala aumentou, a realidade começando a se desintegrar, enquanto a figura avançava. Ele erguia um pedaço de papel em uma mão, e enquanto a luz dançava, Clara viu algo que a deixou paralisada. Era a mesma foto que Dona Helena carregava. Quem é você? E o que está acontecendo? Clara perguntou, um misto de medo e esperança tomando conta dela. E, à medida que a carga emocional crescendo na sala, mantinha cativa. As palavras que ele pronunciou mudaram tudo novamente. Eu sou você, e o que vocês sabem sobre mim não é nada comparado ao que estão prestes a descobrir. O que nós somos realmente. As palavras dele ecoaram na mente de Clara, e a compreensão começou a se formar. O impacto da revelação estava mais próximo e mais assustador. Tudo o que ela imaginara estava começando a se desvanecer, e a casa, apesar de ruírem as paredes, ainda guardava segredos que poderiam dividir todos eles, irrevogavelmente.
Eu sou você. E o que vocês sabem sobre mim não é nada comparado ao que estão prestes a descobrir. O que nós somos realmente. As palavras mergulharam Clara em um turbilhão. A figura à sua frente tinha uma semelhança inquietante com ela, e os olhos dele brilhavam com uma intensidade que a deixava aterrorizada. Como assim? Quem é você? Perguntou ela, desesperada. O irmão que ela nunca soube que tinha se refletia em sua imagem, mas algo sobre sua presença parecia errado. Você nem deveria estar aqui! Rafael gritou, tentando empurrar a figura para longe. Ele estava em crise. O que você quer com a gente? A raiva nas palavras de Rafael era como fogo. A tensão na sala era elétrica. Silêncio! A voz do irmão veio como um relâmpago. A autoridade nas palavras dele fez todos pararem e anticlímax tomou conta do espaço. Vocês não entendem. A verdade não é uma escolha. É uma maldição. Dona Helena tentou se aproximar, mas a figura levantou uma mão, parando-a. Você não pode impedir o que está para acontecer. Tudo o que seguramos se desfaz a cada segundo. Clara sentiu uma dor aguda no coração. O que mais eles estavam prestes a perder? Antes que pudesse processar mais, um estouro repentino cortou o ar. As janelas da sala estouraram em um alinhamento de cacos de vidro, e uma explosão de luz e fumaça tomou conta do lugar. Todos gritaram. A sala estava sob ataque. Algo muito mais sinistro estava acontecendo ali. Fugir! Lucas gritou, puxando Clara para longe, enquanto o irmão a observava com um semblante de ódio. Vocês estão todos condenados. Não vão escapar da verdade. As palavras dele ecoavam como uma sentença de morte. O que foi isso? Rafael perguntou, olhando para todos os lados. A fumaça começava a obscurecer a visão. Clara não conseguia respirar. Algo mais estava acontecendo. Uma revelação ainda mais horrenda. Clara! Lucas gritou, desesperado. Precisamos sair agora! Mas quando ela olhou para trás, o irmão estava parado com um olhar fixo, um sorriso perverso se moldando em seu rosto. Algo nele havia mudado. Vocês acham que isso é um jogo? Que podem me ignorar? Eu sou a verdade que vocês sempre temeram. Ele avançou em passos largos. O pânico tomou conta dela, e ela sentiu seu estômago revirar. A sala começou a desmoronar ao redor deles, as paredes se gabando de segredos malignos. A avó gritou. Precisamos fazer isso agora. A última chance de descobrir a verdade que deve ser revelada. Mas enquanto ela falava, o irmão começou a mudar. As feições luminosas se tornaram sombrias, como se uma sombra estivesse se alimentando dele. As luzes do ambiente começaram a piscar. O chão vibrava. Vocês nunca foram meus filhos. A voz do irmão se tornou um eco distorcido. Uma revelação que gritou. Clara tentou compreender e sentiu o mundo se despedaçar ao seu redor. Não era apenas a casa que estava caindo. Era a sua vida. Em um movimento drástico, o irmão virou-se para a saída. A verdade não é só sobre vocês. É sobre todos nós. E indo em direção à porta, ele disparou em um ritmo vertiginoso. Ele está fugindo! Rafael gripou, mas Clara estava paralisada. Uma onda de sentimentos inundava seu coração, frustrando até mesmo seus instintos. O pavor e a revelação a imobilizaram. O que as suas vidas significavam agora? A casa começou a tremer violentamente, e todos perceberam que a verdadeira luta estava apenas começando. O irmão, agora quase um estranho, sabia mais do que poderia imaginar. E quando a estrutura da casa se desfez, Clara se viu a um passo da revelação mais devastadora que poderia existir. O que fazia da vida deles uma ilusão? O que realmente sabia sobre a sua própria família? Conforme a última luz da sala se apagava, Clara percebia que as cartas estavam na mesa, mas o jogo tinha apenas começado. As consequências de tudo o que aprendera estavam se desdobrando, e ela não tinha ideia de como se defender. Uma verdade maior e mais aterrorizante a esperava na escuridão.
e seu destino estava mudando, levando-a a um abismo onde a única certeza era a incerteza do que estava por vir. A sala estava mergulhada em escuridão e caos. Clara, com o celular na mão e o coração na boca, mal conseguia respirar. O irmão que ela nunca soubera que tinha avançava em direção a eles, e as paredes tremiam como se fossem desabar. A casa estava prestes a se tornar um túmulo, e a verdade se tornava uma maldição. "O que você quer de nós?" Clara gritou, a voz trêmula. Mas ao invés de uma resposta, o irmão sorriu, um sorriso cínico que gelava o sangue dela. "Vocês vão descobrir quem realmente somos, e o que realmente aconteceu com a nossa mãe." A declaração deslizou entre os dentes dele como uma lâmina afiada. Clara sentiu um nó na garganta se formar, suas lembranças se contorcendo colocadas. "A prova." "Chega! Não precisamos ouvir isso!" Rafael gritou, mas seu tom de desespero misturado à raiva não ajudava. O irmão só riu, como se estivesse se divertindo. "Você não entende, Rafael. A casa inteira tá caindo porque os segredos querem sair. E se não forem revelados, tudo o que amamos pode ser destruído." Mais uma vez. As palavras dele ecoaram no ar tenso. Em um instante, as janelas estouraram novamente, fazendo Clara e Rafael se encolherem. A luz piscaram. E finalmente, em meio ao caos, o irmão gritou: "O tempo é agora!" Antes que alguém pudesse reagir, o celular de Clara vibrou ferozmente em sua mão. Um alerta. Um vídeo. Ela hesitou. Mas a curiosidade era mais forte. Ao abrir a imagem, a atingiu como um soco no estômago. Era um vídeo de sua mãe, mas não era a mulher que ela conhecia. Era uma versão mais jovem, visivelmente assustada, em uma sala vazia com um homem. O pânico em seus olhos estava distante, mas o que ele dizia fez os ecos do passado reverberarem. "Clara, eu sou um deles, e você não deve descobrir a verdade." O homem na tela gritava, e no mesmo instante, Clara reconheceu aquele rosto. Era o mesmo que o irmão tinha, e a conexão fez seu coração parar. "Não, não pode ser," ela sussurrou, atordoada pela revelação. Era um irmão gêmeo, um espelho de sua própria vida. "Você não é só meu irmão. Você era." As palavras morriam em sua boca. "Olha, Clara, você não sabe o que significa descobrir a verdade. O que você pensava que era amor sempre foi uma prisão." Ele disparou com uma ferocidade cativante. "E saber que você, eu e aquele homem somos parte de um plano maior pode destruir tudo." Ele era o responsável por tudo. E nesse vídeo, você pode ver como. A tensão aumentou profundamente. Clara olhou para Rafael, que a observava assustado, e então para Dona Helena, que tinha ficado pálida. "O que mais está escondido?" ele perguntou, a voz trêmula. A avó respirou profundamente e, em meio à fumaça que começava a invadir a sala, disse: "Vocês precisam saber, ele não é só o que parece." O irmão sorriu, agora mais ameaçador. "E se eu dissesse que eu sou o verdadeiro responsável pela nossa família? Que eu fiz tudo isso para protegê-los? O pai de vocês sempre soube, mas não teve coragem de compartilhar. Se isso é verdade, então o que você realmente quer?" Clara gritou, a frustração transbordando. "Liberar vocês. Mas primeiro, precisam testá-los. Vamos ver o quão forte é o amor de vocês." A risada dele ecoou na sala, aniquilando a tensão já escalada. As paredes começaram a desmoronar e, com isso, os segredos paralelamente explodiram como o telhado cai sobre eles. Clara se sentiu perdida entre o medo e a necessidade de descobrir mais, mas ao mesmo tempo uma ideia aterradora surgiu em sua mente. E ela se virou para Rafael e Dona Helena. "Se ele está certo, e o que isso significa para nós?" E no exato instante em que ela falava, uma camada de poeira e sombras obscureceu a vista, fazendo todo mundo se calar. Era agora ou nunca. A verdade estava adiante, e as respostas estavam começando a se transformar. Como se um abismo tivesse se aberto sob seus pés. Claras incertezas e ansiedades se fundiram em um desejo absoluto de enfrentar as consequências. O que mais poderia ser revelado? O caos se intensificava enquanto o clima desmoronava por dentro e por fora. As paredes da casa rangiam, quase como se tivessem vida própria.
A figura que se revelou como um possível irmão de Clara parecia se divertir com toda a confusão, seu sorriso cínico refletindo a instabilidade do momento. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar, ele gritou, a voz ecoando arrepiante. Dona Helena! O que aconteceu com nossa mãe? Rafael questionou, sua ansiedade transbordando. O medo misturava-se à esperança e Clara sentiu a urgência em cada palavra. Eu só posso dizer que toda essa verdade é perigosa. A avó balançou, a cabeça parecendo prestes a desmoronar sob a pressão. Se você descobrir quem realmente somos, tudo mudará. Enquanto tudo ao redor parecia colapsar, a imagem do vídeo ainda prendia a atenção de Clara. A voz de sua mãe ressoava em sua mente. A única maneira de enfrentar o que é verdadeiro é confrontar o que é aterrorizante. As peças estavam na mesa, mas o quebra-cabeça ainda não fazia sentido. Precisamos agir. Agora! Lucas, sempre prático, tomou as rédeas. Ele puxou Clara pela mão. Vamos! E quando ela hesitou, sentiu uma voz no fundo de sua mente. A verdade te libertará. Clara respirou fundo, reconhecendo que a única saída para aquele pesadelo era enfrentar o desconhecido. A casa começava a desmoronar, os destroços caindo como lamentos do passado se libertando. E assim, Clara e Rafael seguiram Lucas, enquanto a figura do irmão recuava para a escuridão, sorrindo como se estivesse cumprindo um plano maior. Ficar ali era arriscado demais. Mais perguntas não se transformariam em respostas. Lá fora, Clara! Agora! Lucas gritou. Quando eles finalmente chegaram à porta, Clara se virou, determinada. Nós iremos encontrar a verdade. E se isso for o nosso destino, que assim seja. As palavras saíram com um impulso força, e ao cruzarem a entrada, um novo mundo se desdobrava diante deles. Um mundo que poderia destruir tudo, ou libertá-los de uma vez por todas. Mas, ao se afastarem da casa, Clara percebeu que o irmão estava bem perto. Ele estava seguindo-os, mas não como um inimigo. Era quase como se ele quisesse protegê-los. O que isso significaria? O que você está fazendo? Clara questionou, o coração batendo descompassado. Só estou cumprindo o que nossa mãe me pediu. Não é o que imagina. A resposta dele veio como uma brisa, uma promessa de mistério e intriga. A tensão pairava no ar. O que mais eles ainda não sabiam? E enquanto a sirene da polícia soava ao longe, Clara e Rafael estavam a um passo de descobrir a verdadeira essência de suas existências. Uma nova jornada estava prestes a começar, tirando-os do caos para um futuro incerto. E assim, com o coração cheio de medo e esperança, Clara deu o primeiro passo para a liberdade. Se você chegou até aqui, sabe que essa história ainda não acabou. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmaga o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama essa trama. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.